Esta é a história de um jovem casal. O que aconteceria anos depois jamais se imaginaria. Ariadne era uma linda jovem, dedicada e muito amorosa. Ela gostava de receber elogios, e adorava sair nas revistas de moda e beleza da sua cidade. Seu marido era um homem bem-sucedido nos negócios, trabalhava com muitos projetos. Ariadne era só felicidade. Quando saía com as amigas, sempre mostrava dedicação com a casa e com o marido. Passaram-se alguns anos, decidiram que era hora ter um filho, o que agradava muito a seu marido. Ariadne não estava tão contente quanto seu marido, mas estava entusiasmada com a possibilidade de ser mãe. Eles combinavam em tudo, até na escolha do sexo do bebê, pois Ariadne queria um filho homem. Finalmente Ariadne engravidou. Foi uma gestação tranquila. Quando souberam que seu bebê seria uma menina, ficaram felizes. Não era bem o que queriam, mas estava tudo bem com o bebê e isso era o que importava. Chegou o momento do nascimento e finalmente nasceu a pequena, a quem deram o nome de Sofia. Era uma bebê muito linda, todos queriam estar com a pequena Sofia e tirar fotos com ela. A Ariadne ficava um pouco de lado das atenções. Seu marido tinha todas as atenções para Sofia, que crescia mais bela a cada dia. Ariadne deixava sempre a pequena Sofia com a babá, nunca tinha tempo disponível para cuidar da pequena. Quando a pequena Sofia já estava com 5 anos, para a alegria do marido, Ariadne começou a cuidar e dar carinho à pequena Sofia, que estava radiante de felicidade. Tudo voltou à normalidade na casa deles. Os dias se passaram, os meses e tudo corria muito bem. Ariadne saía com a pequena Sofia para todos os lugares, tiravam fotografias, iam com as amigas passear. Tudo transcorria às mil maravilhas. Num dia comum, o marido de Ariadne saiu normalmente para trabalhar. Ariadne ficou em casa cuidando dos seus afazeres. Tocou o telefone, era uma das amigas de Ariadne, confirmando o encontro que haviam marcado no dia anterior. Ariadne pegou a pequena Sofia, colocou no carro e as duas saíram felizes. Passaram-se algumas horas, o telefone do marido de Ariadne toca. Ele escuta uma voz que se identifica como policial, que lhe informa ter ocorrido um acidente na estrada e que sua esposa se encontrava hospitalizada. O marido, desesperado, corre para o hospital. Lá chegando, procurou saber como estava a saúde da sua esposa. O médico lhe respondeu que estava tudo bem, que ela tivera apenas alguns arranhões fortes, mas nada de muito grave. Porém, ela estava muito agitada. Ele correu para o quarto, onde se encontrava sua esposa, e ficou feliz em vê-la bem. Porém, gelou quando ela lhe perguntou onde estava a pequena Sofia. Ela estava no carro. Como ela está? O marido correu a perguntar aos médicos pela criança, mas eles informaram que a esposa estava sozinha quando foi levada ao hospital. O marido de Ariadne correu desesperado até o local do acidente. Lá chegando, gritou: "Minha filhinha, onde está?" Ela estava no carro. Os bombeiros informaram que quando chegaram no local, só encontraram a esposa dele desmaiada, que ao acordar perguntou pela criança. Foi aí que eles começaram a fazer buscas pela região à procura da pequena Sofia. O marido ficou até a noite ajudando nas buscas e nada. Voltou ao hospital. Sua esposa estava inconformada com o desaparecimento da pequena Sofia. Após 3 dias, Ariadne teve alta e foi para casa. As buscas continuavam dia após dia, e nada era encontrado. Após 08 dias de buscas incansáveis, os policiais tiveram que encerrar as buscas. Até no lago, que ficava um pouco longe do acidente, eles procuraram pela pequena Sofia e nada encontraram. O marido ainda pagou outras pessoas para continuarem as buscas. Por mais dias, infelizmente nada foi encontrado. Passaram-se meses e meses e nada de notícias da pequena Sofia. O tempo passou, Ariadne começou a se recuperar e ajudar seu marido. A vida seguia seu rumo, mas não como antes. Agora, existia um vazio muito grande na vida do casal. O marido de Ariadne não mais gostava de ficar em casa, se dedicava mais e mais ao trabalho. As lembranças da pequena Sofia eram muito grandes. Ariadne queria mudar de casa, mas o marido se recusou, porque ainda tinha a esperança da filha aparecer.
Passaram-se os anos, Ariadne continuava a sua vida de viagens, seu marido trabalhando e ganhando muito dinheiro, passava pouco tempo em casa, não gostava mais de viajar de férias com a esposa, porém incentivava a viajar com as amigas para se distrair, ir a jantares, reuniões representando a família. Ele continuava triste e ainda com a esperança de um dia encontrar sua amada filha. Surgiu uma oportunidade do marido de Ariadne fazer uma viagem de negócios, era necessário ele ir dar umas palestras para os acionistas, de uma das suas empresas na cidade vizinha. Já havia se passado 18 anos, desde o fatídico acidente. Esta era a primeira vez que o marido de Ariadne, o Sr. André, iria fazer uma viagem. Arrumou suas coisas e seguiu viagem. Após chegar no hotel da cidade vizinha, foi descansar e ficou pensando na sua pequena Sofia. Como ela estaria agora com quase 23 anos, ficou a pensar e depois dormiu. Logo cedo foi para a fábrica, lá, começou a reunião, no meio da palestra chegou uma jovem para servir café, acidentalmente derramou café na roupa do Sr. André, pediu desculpas e quando o Sr. André olhou no rosto da jovem, sentiu um forte arrepio e ficou parado olhando a jovem, com gentileza falou que não tinha problemas. Nesse momento chegaram outras pessoas para ajudar e a jovem saiu rápido. Ao terminar a reunião, o Sr. André não conseguia esquecer o rosto daquela jovem. Saiu do prédio e foi caminhando para o hotel. Ao passar por um café-bar, escutou uma voz suave, cantando uma música antiga que ele gostava muito. Ficou ali parado, lembrando de quando era jovem. De repente, escutou alguém chamar seu nome. Quando se virou, reconheceu um dos seus acionistas que lhe perguntou: "O que o senhor faz aí parado no meio da rua? Por que não entra? Vamos." O Sr. André agradeceu e falou que era melhor voltar para o hotel. Porém, o homem lhe disse: "Essa voz que o senhor escuta é da nossa funcionária, que lhe derramou café. Ela é uma ótima jovem, trabalha na fábrica e à noite canta nesse café para ajudar seus pais, pois a sua mãe é muito doente." O Sr. André resolveu aceitar o convite, a possibilidade de ver aquela jovem novamente, e encheu de alegria e ele ficou sem entender o motivo. Lá chegando, beberam um vinho. Quando terminou a música, a jovem veio cumprimentar a todos. O Sr. André convidou a jovem para sentar com eles, mais uma vez a jovem pediu desculpas pelo ocorrido. Sentou e ficaram conversando. O Sr. André começou a fazer perguntas sobre a sua vida, a jovem ficou um pouco constrangida, mas sentiu que ele era uma boa pessoa e conversaram bastante. O diretor se dirigiu a eles e falou que precisava ir embora e se despediu. A jovem também falou que precisava ir embora pois ainda tinha que cuidar da mãe. Sr. André perguntou se ela morava longe, ela respondeu que não tinha problemas para chegar em casa. O Sr. André pediu para acompanhá-la até sua casa, a jovem ficou intrigada e recusou, ele percebendo que ela tinha ficado com receio, explicou que não tinha intenções ruins, apenas que ela lembrava sua filha que havia perdido. A jovem ficou sentida e aceitou que ele a acompanhasse até sua casa, foram conversando, a jovem muito alegre e sorridente. Mas tinha uma certa tristeza no seu olhar. Chegaram em casa, se despediram e o Sr. André foi para o hotel. Passou a noite pensando na jovem, não entendia seus sentimentos, não eram ruins, eram sentimentos fraternos. Talvez, por ela ter quase a mesma idade da sua amada Sofia. No dia seguinte, ao chegar na empresa, logo pediu um café com a esperança de ver a jovem. Quando a jovem apareceu na porta, ele sentiu uma forte emoção tomar conta do seu coração, que se encheu de alegria. Ao terminar a reunião, ele saiu direto para o café-bar para escutar a jovem cantar. Chamou a jovem e pediu desculpas por no dia anterior não ter lhe perguntado o nome, o que a fez sorrir e falar: "Não tem problema, me chamo Sof. De Sofia." E sorriu largamente.
O Sr. André ficou paralisado olhando para a jovem, seus olhos se encheram de lágrimas, a jovem Sofia percebeu e ficou preocupada, perguntou se ele estava sentindo alguma coisa. Ele, com a voz embargada, falou: é uma longa e triste história, um dia lhe contarei. Agora, quero que você me fale da sua vida, a jovem perguntou por que o interesse dele. O Sr. André respondeu: não se assuste, eu não tenho má intenção com você, pois lhe vejo apenas como uma filha e gostaria que você me olhasse como um bom e velho amigo. A jovem Sofia respirou aliviada e se pôs a falar dos seus sonhos, do seu trabalho, dos seus pais. Falou que gostaria de fazer faculdade de administração, mas infelizmente não podia, pois seus pais eram pobres e sua mãe estava muito doente, que ela tinha que ajudá-los pois eles a amavam muito apesar de tudo. O Sr. André, ouvindo aquela frase, perguntou: por que apesar de tudo? A jovem Sofia, com rosto triste, falou: deixa pra lá. É uma história muito triste. Não quero falar de tristezas agora. Ao voltar para o hotel, o Sr. André se perguntava: o que será que aquela jovem tão meiga e linda tinha de tão triste com os seus pais? Os dias se passaram e o Sr. André estava angustiado por ter que voltar para casa. A sua esposa Ariadne ligou para ele várias vezes, pois também estava viajando com as amigas. O Sr. André estava muito contente com a amizade da jovem Sofia. Falou para a jovem Sofia que gostaria de conhecer os pais dela. A jovem ficou um pouco receosa, pois eram pessoas simples, além do mais, sua mãe estava muito doente. O Sr. André insistiu, falou que gostaria muito de conhecê-los e de ajudá-los. Chegaram na casa da jovem. O Sr. André ficou parado observando o quanto os pais da jovem Sofia a amavam. Após as apresentações, os pais da jovem perguntaram: o que um homem rico como o senhor está a fazer na casa de pessoas tão simples, e continuaram: nossa filha é uma jovem direita e de respeito, lhe demos uma boa educação e queremos o melhor para ela. O Sr. André falou para eles não se preocuparem, pois via na jovem Sofia, a filha que ele havia perdido em um terrível acidente, que por coincidência tinha o mesmo nome da filha deles, que estava ali para ajudá-los no que fosse necessário. Os pais da jovem, ao ouvirem essas palavras, agradeceram ao Sr. André emocionados e começaram a conversar. A conversa seguia tranquila, quando a mãe da jovem falou: nós agradecemos a Deus por nos ter dado a nossa Sofia, ela é nosso maior presente. Ainda hoje, custa acreditar qual o motivo que leva uma mãe a abandonar uma criança tão meiga, linda e tão indefesa. O Sr. André não entendeu bem o que a mãe da jovem falava e perguntou: eu não estou entendendo, e a mãe da jovem continuou: enquanto o senhor ainda chora a perda da sua pequena filha, outras abandonam seus filhos à própria sorte. Nesse instante, a jovem Sofia entra na sala trazendo café e falou com a voz de tristeza: desculpa, Sr. André, é que minha mãe está muito doente e fica lembrando da minha história. O Sr. André falou: como assim, que história é essa, minha jovem? Nesse momento, a mãe da Sofia falou: essa é a história da nossa Sofia, Sr. André. O Sr. André ficou intrigado, muito curioso e falou: agora quero escutar toda essa história. A mãe da jovem disse: vou lhe contar, porque não temos segredos com a Sofia. Pois achamos que a verdade é melhor que a mentira, além do mais, queremos proteger a nossa Sofia. O Sr. André ficou ainda mais curioso e perguntou: então o que aconteceu? A mãe da jovem junto com seu marido começou a contar toda a história. Então, Sr. André, há alguns anos atrás, eu e meu marido estávamos, com o nosso trailer, acampando próximo a um lago, quando de repente, do nada, apareceu uma linda e jovem mulher, muito bem vestida, segurando uma linda e meiga garotinha. Era a garotinha mais linda que eu já havia visto. Então, essa jovem mãe se aproximou de nós e falou: essa criança lhes agrada. Nós olhamos para aquela mulher, e antes que pudéssemos falar alguma coisa, ela continuou e disse: eu não a quero, tenho raiva dela,
ela tomou conta de toda a minha vida, desde que nasceu todos a querem e me deixam de lado, eu a odeio e não a quero mais na minha vida. Eu e meu marido ficamos a ouvir calados, perplexos. A mulher continuou e disse: eu vou deixar ela com vocês e nunca mais quero ouvir falar dela. E continuou falando: eu tenho muito dinheiro e posso mandar vocês para a cadeia. Se vocês pensarem em ir até a polícia, eu mesma direi que vocês sequestraram a menina e queriam dinheiro. É claro que a polícia vai acreditar em mim, vocês serão presos, condenados. Essa menina, depois vai morrer, porque eu vou matá-la de qualquer forma e vocês vão ficar com essa culpa. Nós estávamos atônitos com aquela conversa. Meu marido falou: senhora, não podemos ficar com a sua filha. A mulher, sem falar nada, pegou a criança pelo braço e foi em direção ao lago. Lá chegando, jogou a pequena criança dentro do lago e foi embora. Meu marido correu desesperado para o lago, mergulhou até encontrar a pequena menina e a retirou de dentro do lago gelado. A criança estava congelando, fizemos os primeiros socorros e a colocamos no nosso trailer. Estávamos apavorados, pensamos em ir à polícia, mas as palavras daquela mulher malvada ecoavam nos nossos ouvidos, ficamos com medo de sermos presos e pior, depois com certeza ela iria matar aquela pequena inocente, e ninguém iria acreditar em nós. Então, guardamos tudo e voltamos para casa com a nossa pequena que estava com muita febre, devido à água gelada do lago. Ao chegarmos em casa, passamos vários dias cuidando dela, a febre não baixava e tínhamos medo de irmos ao hospital. A pequena melhorou, quando começou a falar notamos que não se lembrava de muitas coisas, porém lembrava de um nome Sof. Achamos que talvez fosse o nome da babá. Então, procuramos um amigo que nos ajudou com o registro, e colocamos o nome dela de Sofia, e hoje é nosso melhor presente. Nós contamos tudo para ela, justamente para que ela nunca vá procurar sua família biológica, pois tememos pela sua vida. O Sr. André ouviu atônito toda aquela trágica história, perguntou quantos anos a pequena Sofia tinha quando isso tudo aconteceu. Os pais da jovem responderam que acreditam que ela tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos, não mais que isso. O Sr. André ficou parado por alguns instantes, imaginando como poderia uma mãe fazer tamanha maldade com uma filha tão pequena. Conversaram por mais alguns minutos, o Sr. André se despediu prometendo ajudar a jovem Sofia e seus pais. No avião, o Sr. André não parava de pensar naquela história da jovem Sofia, e como foi triste saber que a própria mãe a queria morta. Chegou em casa, mas sua esposa ainda não havia chegado de viagem com as amigas, o que lhe alegrou, pois não queria ouvir as suas futilidades sobre roupas, viagens, jantares etc. Sentou junto da lareira a tomar um vinho, e a pensar em uma maneira de ajudar a jovem Sofia e sua família. No dia seguinte, foi ao escritório. Pelo caminho, pensou em falar com a sua Ariadne sobre a jovem, sabia que a esposa tinha um bom coração, e que iria achar uma forma de ajudar. Quando chegou ao escritório, o telefone tocou. Era sua Ariadne, avisando que tinha chegado de viagem e que à noite iriam a um restaurante jantar. O Sr. André ficou muito feliz. À noite, pegou sua esposa e foram ao restaurante. Lá chegando, falaram de suas viagens e jantaram. Após terminar o jantar, o Sr. André começou a falar que conhecera uma jovem e que ficará impressionado, de como chegou até a casa dela, como conhecera seus pais, e que gostaria de ajudá-la. Sua esposa falou: tudo bem. Qual o motivo de querer ajudar essa jovem? Por falar nela, você não me falou como ela se chama. Sr. André falou: ela se chama Sofia. Teve um silêncio e sua esposa falou: você está querendo substituir a nossa filha? O Sr. André falou: claro que não, apenas gostei da jovem e gostaria de ajudar ela e a sua família. Além do mais, ela tem uma triste e cruel história de vida. Sua esposa, com ar de desprezo, perguntou: que história tão cruel é essa? O Sr. André começou a contar a história e sua esposa ficou paralisada, escutando toda a história. Quando ele terminou, ela balbuciou:
É uma história muito triste. O Sr. André ficou preocupado com a palidez da esposa e foram para casa. Durante todo o percurso Ariadne não falou nada, apenas falou que estava com muita dor de cabeça. Ao chegar em casa, Ariadne falou que ia para seu quarto, pois aquela história a tinha deixado muito abalada. Nos dias seguintes, não se falou em nada da jovem Sofia. Porém um dia, o Sr. André resolveu perguntar o que deveriam fazer para ajudar a jovem. Imediatamente, sua esposa respondeu rispidamente: Mande algum dinheiro, e deixe essa gente longe de nós. Não quero você tentando substituir a nossa filha. Me prometa que nunca mais vai encontrar com essa gente, mande uma boa quantia em dinheiro e pronto, ficamos livres. O Sr. André ficou pasmo com aquela atitude da sua esposa, que era uma pessoa tão caridosa e amável. Ele ficou sem entender aquela atitude, mas depois compreendeu que, falar da sua filha deixava muito abalada e triste. Em uma manhã, ao tomarem o café, Ariadne perguntou se ele já havia resolvido o problema da ajuda jovem. Ele respondeu que ainda estava a pensar em uma maneira de ajudar. A sua esposa falou: Eu gostaria de mandar alguns presentes para essa jovem, gostaria de saber o endereço dela. O Sr. André ficou feliz e falou: não seria melhor irmos juntos até a casa da jovem? É uma boa oportunidade para você a conhecer e ver como é meiga. Ariadne levantou da cadeira e gritou irritada: Eu não quero conhecer ninguém, já falei que quero distância dessa gente. O Sr. André ficou confuso e perguntou: qual é o motivo que você fica tão irritada quando falo dessa jovem? A Ariadne nervosa falou: Não quero esse tipo de gente, você quer substituir a nossa filha. O Sr. André ficou pensativo, pois não entendia a atitude da sua amada esposa. Ele falou: nunca poderia substituir a nossa filha, eu apenas quero ajudar essa jovem. Talvez se você a conhecesse mudaria de ideia. Sua esposa ficou mais irritada ainda e disse: Não quero conhecer essa garota. Se levantou e saiu derrubando a xícara de café. Ele sabia que sua esposa ficará muito abalada, que era muito difícil para ela reviver tudo aquilo. Naquele momento, o Sr. André lembrou da história da jovem Sofia, e um frio lhe gelou a espinha. Ele não entendia por que estava sentindo esse tipo de sensação. Não fazia sentido, porque sua filha tinha desaparecido por conta do acidente. Tomou um gole do café e nesse momento lhe veio uma dúvida: será que na hora do acidente não passou alguém e pegou sua filha? Ou será mesmo que ela andou até o lago e se afogou como acreditavam os policiais? Essa dúvida ficou na cabeça por dias e ele não conseguia mais dormir nem trabalhar. Certo dia, acordou e resolveu ir até a cidade vizinha conversar com os pais da jovem Sofia. Ele não sabia o motivo, mas alguma coisa não o fazia esquecer: poderia aquela jovem ser sua filha? Tudo era possível. O Sr. André não comentou nada com sua esposa, porque sabia que ela ficaria irritada, pois acreditava que ele queria substituir sua amada filha. Chegando na casa dos pais da jovem Sofia, o Sr. André começou a perguntar detalhes da história. O lago era o mesmo, porém o local do acidente era muito distante de onde estavam os pais da jovem Sofia. A conversa estava indo tranquila quando chegou a jovem, que ficou surpresa com a presença do Sr. André em sua casa, mas o cumprimentou, tirou o pesado casaco e prendeu seu cabelo. Nesse momento, o Sr. André percebeu um sinal que existia na nuca da jovem e gelou, ficou parado olhando, tentou falar mas a voz não saía, era o mesmo sinal que tinha a sua pequena Sofia. Ele respirou fundo, não queria tirar conclusões apressadas, era tudo muito louco de acreditar, era coincidência demais. Ele pensava: seria uma louca mulher que passava pelo local do acidente, pegou sua pequena Sofia e se arrependeu e a deixou com esse casal? Ele não poderia pensar em outra possibilidade, pediu licença aos pais da jovem,
se despediu de todos e prometeu voltar no dia seguinte. Chegou no hotel e começou a recordar aquele fatídico dia do acidente, da sua esposa, do desaparecimento da sua filha. Ele lembrou que não foram encontrados rastros da menina e que sua esposa tinha ficado muito abalada por vários meses. Seria coincidência essa jovem ter o mesmo sinal? No mesmo lugar? Era muita coincidência para deixar de lado. A noite foi longa. O Sr. André, logo cedo, já estava na casa da jovem, pois sabia que ela estaria no trabalho e ele falaria com os pais dela mais à vontade. Lá chegando, começou a fazer perguntas. Os pais da jovem ficaram desconfiados e perguntaram qual o motivo de tanto interesse. O Sr. André achou melhor contar para eles o ocorrido com a sua filha. Disse que ao ver o sinal que a jovem Sofia tem na nuca, ficou paralisado, porque é igual ao sinal que tinha a sua filha. Ele queria acreditar que aquela jovem poderia ser a sua filha. Os pais da jovem acharam muita coincidência, e concordaram com o Sr. André. O Sr. André estava feliz com a possibilidade de ter encontrado a sua filha, mas precisava ter certeza antes de falar para sua esposa, pois teria de ter muito cuidado para ela não adoecer porque sabia que seria um choque muito grande para ela. Continuou a conversa, pediu que eles procurassem se lembrar de detalhes daquele dia, principalmente da mulher que deixou a pequena com eles. A mãe da jovem falou: Jamais esqueceria aquela mulher sem coração. Ela era muito elegante, bem vestida, usava uns brincos azuis muito bonitos. Eu lembro muito bem, porque eles tinham um formato de coração e brilhava muito. Me chamou a atenção, porque geralmente o formato de coração são vermelhos, e esse era azul, um azul muito bonito e tinha um brilho diferente. O Sr. André engoliu em seco e empalideceu. Suas pernas ficaram trêmulas, as lágrimas desceram pelo seu rosto. Os pais da jovem ficaram preocupados perguntando se ele estava bem, deram-lhe água. Perguntaram o que aconteceu. O Sr. André, após se recompor, pediu para ficar um pouco em silêncio. Queria colocar seus pensamentos em ordem. Lembrou que em uma de suas viagens, com a sua esposa, deu de presente para ela um par de brincos, exatamente como a mãe da jovem descrevera. Ele não podia acreditar nessa possibilidade, era cruel demais para ser verdade. Sua esposa era boa demais para fazer uma crueldade dessas com a filha deles. Não podia ser verdade. Porém, teria que tirar a dúvida que lhe batia o peito e apertava seu coração. O Sr. André estava ainda muito trêmulo. Com a voz embargada, perguntou se a mãe da jovem reconheceria a mulher tão cruel. A mãe da jovem respondeu que sim, e completou: Eu a reconheceria em qualquer lugar, jamais esqueci aquele rosto. O marido respondeu a mesma coisa e ainda completou: ainda tenho pesadelos com aquela mulher. O Sr. André, com as mãos trêmulas, pegou sua carteira e devagar, tirou uma fotografia. Pegou a foto e mostrou aos pais da jovem Sofia. Ao olharem a fotografia, ficaram espantados e falaram: Ela sim. Meu Deus! O senhor a conhece? Sr. André, em lágrimas, respondeu: Sim. A conheço. É a minha esposa. Um silêncio tomou conta da sala. Só se escutava o choro do Sr. André. Ele não acreditava que tudo aquilo era verdade. Como poderia sua esposa tão amorosa e dedicada ser capaz de uma monstruosidade tão grande? Começou a lembrar de quando contou a história da jovem, de como sua esposa reagiu e de como ficou tão nervosa. Tudo isso lhe vinha à cabeça. Se refez. Conversou com os pais da jovem, e combinaram-lhe contar toda a verdade. Quando a jovem Sofia chegou, os pais lhe contaram, juntamente com o Sr. André, todo o ocorrido.
A jovem ouviu em silêncio e com carinho abraçou o Sr. André, feliz por ter encontrado seu pai. Agora ela tinha 2 pais. O Sr. André falou: quero que todos vocês venham morar comigo, arrumem suas coisas, amanhã partiremos. Os pais e a jovem ficaram com medo pois temiam pela vida dela. O Sr. André falou: não se preocupem, não tenham medo, eu resolverei tudo ao meu modo. No dia seguinte viajaram, tudo foi tranquilo. O Sr. André se certificou de que sua esposa não estaria em casa quando eles chegassem, foi informado de que Ariadne tinha saído com as amigas. Ao chegarem em casa, o Sr. André acomodou sua filha Sofia no seu antigo quarto, a jovem ficou radiante. Os pais dela no quarto de hóspedes e chamou um dos empregados, foi até seu quarto, pegou umas malas e mandou que colocassem todas as roupas e pertences da esposa dentro e depois levassem as malas para baixo. Desceu para a sala, acendeu a lareira e sentou-se a tomar uma taça de vinho. Sua cabeça estava com 1000 pensamentos. Lembrava de todos os momentos com sua esposa, tudo o que haviam passado por conta do desaparecimento da sua filha. Quanto mais lembrava, mais desprezo sentia pela sua esposa. Os pais de Sofia desceram e ficaram na sala com o Sr. André. Após algumas horas, a esposa Ariadne chegou. Ficou surpresa com as malas na sala e perguntou: quem é esse casal, e todas aquelas malas? O Sr. André falou, com voz sarcástica: minha querida Ariadne, você não lembra desse casal? Ariadne olhou rápido e respondeu: não os conheço. Não lembro de tê-los conhecido. O Sr. André falou: eles lembram muito bem de você, mesmo depois de 18 anos, minha querida. Nesse momento, surge na porta a jovem Sofia e fala: você não lembra de mim? Minha mãe. Ariadne olha espantada para a jovem, empalidece e cai sentada em uma cadeira. Olha para seu marido e começa a chorar. Percebendo que não adiantava negar nada. Olhou para a jovem Sofia e falou: me perdoe. O Sr. André olhou para aquela que fora sua esposa e perguntou: por que você fez isso? Por que você fez isso? Você viu todo o meu sofrimento, tudo o que passei durante todos esses anos e não falou nada. Você é um monstro, fazer isso com a nossa filha? Nada justifica tamanha maldade. Ariadne chorando fala: por favor me perdoe, eu não queria fazer nenhum mal para ela, eu era muito jovem. Eu não aceitava que todas as atenções estavam viradas para ela, tudo era para ela, eu não podia aceitar isso. Eu me arrependo, por favor, me perdoe. O Sr. André escutava calado, olhando aquela mulher que ele não conhecia, era totalmente desconhecida para ele, aquela era uma pessoa fria, calculista e muito egoísta. O Sr. André levantou, enxugou as lágrimas e falou para Ariadne: eu não lhe conheço, nossa vida toda foi um grande engano, eu casei com uma pessoa que existia apenas na minha mente, você é uma egoísta. Pegue suas malas e saia das nossas vidas. Meus advogados vão entrar em contato com você para assinar o divórcio. Você não terá direito a nada, caso você queira brigar por alguma coisa, eu te entrego para a polícia e conto tudo o que você fez com a nossa filha. Eu vou tentar recuperar todo o tempo perdido com a minha pequena Sofia. Vou viver o resto dos meus dias, me dedicando totalmente a ela e ajudando o casal que a criou tão bem. Nunca mais quero ouvir falar de você. Ariadne pegou suas malas e saiu, nunca mais se ouviu falar em seu nome. Assim acabou Ariadne, sozinha com o seu egoísmo e crueldade. Se gostaram da nossa história, se inscrevam para receberem mais dos nossos conteúdos.